A porta do quarto estava apenas entreaberta, mas era o suficiente para que eu visse a cena que aquecia e quebrava meu coração ao mesmo tempo. Minha filha, Marie, com aquele barrigão lindo de 8 meses, sorria de um jeito que eu não via há anos. Ela e o marido, Ricardo, tentavam decifrar o manual de um berço branco, rindo das peças que pareciam sobrar. O som da risada dela era como música, uma melodia que eu sentia falta de ouvir direcionada a mim. Juntei toda a coragem que tinha, dei um passo à frente e, com a voz mais suave que consegui, perguntei: "Quer ajuda, filha?" Foi como se o sol se apagasse. O sorriso dela desapareceu instantaneamente, substituído por uma máscara de frieza que me gelou os ossos. A resposta veio cortante: "Precisa como uma lâmina." "Não precisa, eu me viro, como sempre me virei." A porta não foi batida. Foi pior. Ela a fechou lentamente, quase em câmera lenta, mantendo o contato visual comigo até o último segundo. Cada centímetro de madeira que se movia para fechar a fresta entre nós era um golpe no meu peito. O clique suave da fechadura soou como uma sentença final no silêncio pesado do corredor. Fiquei ali, paralisada, com a mão ainda no ar, como se pudesse impedir o inevitável. O cheiro de tinta fresca e madeira nova que vinha do quartinho do meu neto agora parecia sufocante, o cheiro de um futuro do qual eu estava sendo deliberadamente excluída. Era um corredor que eu mesma pintei em uma casa que eu lutei para manter, e de repente eu me sentia uma intrusa, uma estranha. Aquelas palavras, como sempre me virei, ecoavam na minha cabeça, distorcendo a realidade, reescrevendo 24 anos de dedicação. Como ela podia pensar aquilo? Como podia acreditar que esteve sozinha? A imagem do seu rosto, endurecido pela mágoa, não saía da minha mente. Tentei encontrar a minha menina ali, a criança de laços de fita que corria para o meu colo, mas só encontrei uma mulher amarga, uma desconhecida que carregava meu sangue e meu neto. A dor era física, uma pontada aguda que me roubava o ar, e a pergunta que se formou em meus lábios não tinha som, apenas o peso de uma vida inteira. Como o amor que eu dei se transformou nesse muro de gelo. Eu olhava para aquela porta fechada e via mais do que madeira e tinta. Via a barreira que me separava do meu neto, meu primeiro neto. Eu sonhava em sentir seu cheirinho, em ninar, em contar as histórias que contava para Marie. Mas agora, até isso me parecia um privilégio negado. A alegria da avó que eu estava prestes a me tornar foi esmagada por uma rejeição que eu não conseguia compreender. Era como se a felicidade dela dependesse diretamente da minha ausência. Como se a construção da sua nova família exigisse a demolição completa da nossa história, do nosso laço. Aquele berço sendo montado do outro lado não era um símbolo de vida nova para mim, mas um monumento à minha exclusão. Minha mente, em um ato de autodefesa, ou talvez de tortura, me levou de volta no tempo. Lembrei-me dela pequena, com febre alta, adormecendo no meu colo enquanto eu cantava baixinho, exausta depois de um turno duplo. Lembrei-me de vender minhas poucas joias para comprar o vestido de formatura que ela tanto queria. Sacrifícios que eu nunca chamei de sacrifícios, porque eram feitos por amor. Eram apenas o que uma mãe faz. Eram as minhas escolhas, as minhas renúncias felizes. Onde foi que eu errei? Em que momento essas memórias foram apagadas da mente dela e substituídas por essa narrativa cruel de abandono? Em que encruzilhada da vida eu perdi minha filha para essa versão fria e ressentida que me olhava como se eu fosse sua inimiga? Ali, parada naquele corredor que de repente se tornou tão longo e escuro, eu senti o peso de uma injustiça que parecia grande demais para carregar. A alegria que eu via no rosto dela com o marido, uma alegria genuína, me feria porque eu sabia que também era capaz de fazê-la sorrir daquele jeito um dia. Olhando para a porta, para a barreira física que simbolizava a barreira emocional entre nós, uma pergunta desesperada tomou conta de mim. Uma pergunta que eu faço a você, que talvez já tenha sentido o gosto amargo da incompreensão. Você entenderia o que eu fiz para merecer isso? Ou será que a verdadeira questão é o que fizeram para que ela acreditasse que eu merecia? Meu nome é Sueli, tenho 45 anos. Embora o espelho e a minha alma insistam em me dar algumas décadas a mais, o cansaço se instalou de tal forma em mim que parece fazer parte da minha estrutura, visível nas linhas finas ao redor dos meus olhos e na forma como meus ombros pesam mesmo quando não estou carregando nada. Mas em algum lugar, bem no fundo, ainda existe uma pequena chama, uma teimosia que me recuso a abandonar. A esperança. É a esperança de que um dia minha filha olhe para mim
e veja não a mulher que ela foi ensinada a enxergar, mas a mãe que eu realmente fui, a mãe que eu ainda sou, por baixo de toda essa dor e confusão que nos separa como um oceano. Nem sempre fui assim, essa sombra de mim mesma. Houve um tempo em que eu era uma jovem cheia de sonhos, com um riso fácil e o mundo inteiro à minha frente. Eu queria fazer faculdade de pedagogia, sonhava em ensinar crianças a ler, em viajar para ver o mar pela primeira vez. Meus cadernos eram cheios de planos, de rabiscos, de futuros possíveis. Mas a vida tem um jeito curioso de reescrever nossos roteiros sem pedir permissão. A chegada da Marie foi a maior alegria da minha vida, um sol que nasceu no meu universo particular. E por esse sol, por essa luz, eu não hesitei em abrir mão de todos os outros sonhos, porque ela se tornou o meu único e maior sonho. Esse sonho, no entanto, rapidamente se transformou em um desafio de sobrevivência. O pai da Marie, ele simplesmente desapareceu. Um dia estava lá, prometendo o mundo, e no outro, apenas o silêncio e o vazio do seu lado da cama. Lembro-me de segurar minha filha recém-nascida no colo, o corpinho quente contra o meu, e sentir o pânico mais gelado que um ser humano pode experimentar. Estávamos sozinhas. Naquela noite, em meio às lágrimas silenciosas para não acordá-la, eu fiz uma promessa a ela e a mim mesma. Ela teria tudo. Ela não sentiria a falta de nada, nem de um pai, nem de oportunidades. Eu seria o suficiente. Eu seria pai e mãe, e construiria um futuro para ela com as minhas próprias mãos. E assim eu fiz. Minhas mãos, que antes sonhavam em segurar giz e livros, aprenderam a esfregar chãos e a carregar bandejas pesadas. Eram 2 empregos, às vezes 3. Durante o dia, eu era garçonete, correndo de um lado para o outro com um sorriso forçado, enquanto minha mente estava com ela. À noite, quando a cidade dormia, eu limpava escritórios, o cheiro de produto de limpeza impregnado em mim. A exaustão era minha companheira constante, um zumbido permanente nos meus ouvidos. Muitas vezes, eu cochilava no ônibus, no trajeto entre um trabalho e outro, e acordava assustada, com medo de ter perdido o ponto, com medo de me atrasar para buscá-la. Cada moeda que eu ganhava tinha um destino: o aluguel, a comida, a escola dela, o futuro dela. Apesar da luta, tivemos nossos momentos de ouro. Eu nunca perdi uma apresentação de escola, mesmo que isso significasse virar a noite trabalhando e ir direto, com o uniforme ainda por baixo da roupa. Lembro-me do cheiro do bolo de fubá que eu fazia nas madrugadas de sábado, a única folga que eu tinha, só para que ela acordasse com o cheirinho de casa de mãe. Eu guardava cada desenho, cada bilhete com a letra garranchada dizendo: "Eu te amo, mamãe". Eram esses pequenos tesouros que me davam força, que me lembravam por que eu estava lutando. Eles eram a prova de que, apesar da minha ausência física em tantos momentos, meu amor era presente, era palpável. Pelo menos, eu acreditava que era. Minha identidade se fundiu completamente à de mãe da Marie. Eu não era mais a Sueli. Eu era a mãe que precisava garantir que os dentes da filha estavam escovados, que os deveres de casa estavam feitos, que havia comida na mesa e que os sonhos dela, quaisquer que fossem, seriam protegidos. Renunciei a relacionamentos, a amizades, a qualquer coisa que pudesse tirar meu foco ou meu tempo precioso. Eu era um escudo, uma fortaleza construída ao redor daquela menina, e me orgulhava disso. Cada tijolo dessa fortaleza foi assentado com meu suor, meu sono e meus sonhos adiados. Eu não via isso como um sacrifício, mas como o propósito da minha existência. E hoje, o que restou dessa fortaleza? Apenas ruínas. O contraste entre a mãe que eu fui e a forma como sou tratada hoje é uma ferida que não fecha. O silêncio dela é a crítica mais cruel. Cada olhar de desprezo, cada porta fechada, cada resposta monossilábica é uma pá de terra jogada sobre 24 anos de dedicação. É como se toda a minha história, a nossa história, tivesse sido apagada e reescrita por outra pessoa. E nessa nova versão, eu sou a vilã. Eu, que movi o céu e a terra por ela, hoje sou acusada de nunca ter estado lá. É uma dor que rasga a alma, uma confusão que me deixa sem chão. Às vezes, quando a casa está silenciosa demais, eu abro a gaveta da cômoda e pego uma foto antiga. Nela, Marie não tem mais de 3 anos, está no meu colo, gargalhando, com os bracinhos gorduchos ao redor do meu pescoço. Meu rosto na foto é de puro cansaço, mas meus olhos brilham de um jeito que não brilham mais. Minha mão, ao tocar a foto, treme um pouco. É um tremor involuntário,
a manifestação física de um coração que não sabe mais como lidar com a perda de um amor que ainda está vivo, respirando, mas que me rejeita. Aquela menina da foto que me olhava com adoração, onde ela está? Quem a roubou de mim? É nesse momento, segurando o fantasma de uma felicidade que parece ter sido roubada, que eu me sinto completamente perdida. Eu olho para o meu reflexo no vidro do porta-retrato e não reconheço a mulher derrotada que me encara. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o quanto eu amei e ainda amo, mas nada disso parece importar agora. E é por isso que eu preciso perguntar, preciso de uma luz nesse túnel. Se essa história tocar algo em você, se inscreve e me conta aqui nos comentários o que faria no meu lugar. No início de tudo, quando o mundo desabou e eu me vi sozinha com um bebê nos braços, minha mãe, Lourdes, surgiu como um anjo da guarda. Ela se mudou para a minha casa, oferecendo o que parecia ser um porto seguro incondicional. Você precisa trabalhar, minha filha. Deixa que eu cuido da minha neta. Faço por amor, por puro amor a essa menina, ela dizia, com uma serenidade que acalmava meu coração apavorado. Eu, mergulhada na exaustão e na luta diária pela sobrevivência, acreditei. Entreguei a ela o meu bem mais precioso, a chave da minha casa, e sem perceber, o coração da minha filha. Eu via nela uma avó dedicada, uma salvadora, e a minha gratidão era tão imensa que me cegou para a teia que estava sendo tecida ao meu redor. A transformação, a mudança sutil no ar da casa, foi tão gradual que seria impossível apontar o dia exato em que o veneno começou a ser destilado. Começou com suspiros cansados, sempre que eu saía para o meu segundo turno. Coitadinha da Marie. Mais uma noite sem a mamãe, ela murmurava, como se falasse para as paredes, mais alto o suficiente para que eu ouvisse. Depois, vieram os pequenos gestos que me diminuíam. Se eu trazia um presente simples, no dia seguinte, ela aparecia com algo muito maior e melhor. A ajuda dela, que um dia pareceu um ato de amor, se revelou uma moeda de troca em um jogo de poder silencioso que eu nem sabia que estava jogando. Cada favor que ela me fazia era uma dívida que, sem que eu soubesse, era cobrada diretamente da minha filha. O que eu confundia com cuidado era, na verdade, um controle disfarçado. O que eu via como sacrifício era um egoísmo mascarado. Minha mãe tem um orgulho que é uma fortaleza, uma muralha que a impede de enxergar os próprios erros. Por trás da fachada de avó perfeita, existia uma frieza calculista. Lembro-me de uma vez em que cheguei em casa, exausta, e Marie não quis meu abraço. Minha mãe, afagando os cabelos dela, disse: "Não liga, filha, ela está cansada. A vovó ficou com você o dia todo. A vovó brincou com você. Deixa a mamãe descansar." Naquele momento, ela não estava me defendendo. Estava me pintando como a figura ausente e cansada, enquanto se posicionava como a fonte primária de afeto e estabilidade na vida da minha filha. Levei anos, talvez décadas, para entender a raiz dessa amargura. Hoje, com a distância dolorosa que nos separa, eu consigo ver. Minha mãe sentia inveja. Inveja da minha juventude, da minha capacidade de lutar, da vida que eu estava construindo, mesmo que com tanto sacrifício. Ela projetou em Marie a vida que acreditava ter perdido, moldando a neta para ser a filha devota que talvez eu não tenha sido aos olhos dela. Ao mesmo tempo, me punia. Cada gesto que afastava Marie de mim era uma punição por eu ter saído debaixo de suas asas, por ter tido a audácia de construir minha própria família, mesmo que essa família fosse apenas eu e minha filha. Ela estava, a seu modo, me cobrando pela minha liberdade. E assim, as sementes da alienação foram plantadas em solo fértil, na mente de uma criança que só queria amor. "Sua mãe prefere o trabalho a você." Eu ouvia ecos dessa frase nas acusações de Marie anos depois. "Se ela te amasse de verdade, ela estaria aqui para te colocar na cama." Era outra farpa, dita em tom de confidência para uma menina de 6 anos. As recusas em atender minhas ligações noturnas começaram assim. Primeiro era "A vovó disse que você está ocupada." Depois um simples "Não quero falar." Eu, do outro lado da linha, em um orelhão frio, sentia meu coração se partindo, culpando a distância, o cansaço, a vida, sem nunca imaginar que a inimiga dormia sob o meu teto. O ponto de ruptura, a revelação que me fez gelar, veio em uma tarde de domingo. Cheguei mais cedo e ouvi minha mãe contando uma história para Marie no quintal. Era um conto de fadas sombrio sobre uma rainha má que abandonava a princesinha no castelo
para ir a festas e bailes distantes. A rainha má era uma caricatura cruel de mim. Quando confrontei minha mãe, a calma dela foi assustadora. Ela distorceu tudo. Me acusou de ser ingrata, de estar louca pelo excesso de trabalho e me fez sentir culpada por sequer pensar uma coisa tão absurda. Naquele momento, eu entendi que a pessoa em quem eu mais confiava para proteger minha filha era, na verdade, sua maior ameaça. Você já confiou em alguém e se arrependeu amargamente? A cozinha, que antes era o coração da casa, hoje é o nosso campo de batalha silencioso. Ontem à noite, decidi fazer o macarrão com queijo que ela tanto amava na infância. Aquele com o molho secreto que só eu sabia fazer. O cheiro da noz moscada e do queijo derretendo se espalhou pelos cômodos. Uma tentativa desesperada de evocar uma memória feliz, de usar o olfato para trazer de volta o que as palavras já não conseguiam. Marie veio para a cozinha, o barrigão a precedendo, mas seus olhos não encontraram os meus. Sentou-se à mesa, pegou o celular e o único som que quebrou o silêncio da panela borbulhante foi o clique dos seus dedos na tela. Ela comeu sem dizer uma palavra, como se estivesse cumprindo uma obrigação. E a comida que eu fiz com tanto amor se transformou em cinzas na minha boca. Instantaneamente, minha mente me transportou para a mesma cozinha, 15 anos atrás. Uma Marie de babador, com o cabelo preso em Maria Chiquinhas tortas, em pé numa cadeira para alcançar a pia. Ela me ajudava, o que significava mais farinha no chão do que na tigela, mas a sua risada era a coisa mais pura do mundo. Lembro das suas mãozinhas pequenas tentando mexer a massa, dos seus olhos brilhando de orgulho por estar cozinhando com a mamãe. Naquele tempo, a cozinha era o nosso refúgio, o nosso palco de cumplicidade. O cheiro de queijo derretido era o cheiro da nossa felicidade. Simples e inabalável. Essa lembrança, tão viva e tão doce, tornou o silêncio do presente ainda mais ensurdecedor, uma prova cruel do abismo que se formou entre nós. Tentei, com a voz embargada, quebrar o gelo. Já pensaram em alguns nomes para o meu neto? Perguntei, focando no futuro como uma forma de escapar da dor do presente. Marie não levantou o olhar do telefone. A gente tá vendo, respondeu seca, sem emoção. O marido dela, Ricardo, que entrou na cozinha naquele momento, percebeu a densidade do ar. Ele me deu um sorriso sem graça, um olhar que pedia desculpas sem saber exatamente pelo quê. Ele é um bom rapaz, mas está preso no meio de uma guerra cujas trincheiras foram cavadas muito antes de ele chegar. Ele apenas sente os tremores, a hostilidade no ar, mas não compreende a origem do veneno. E na sua tentativa de ser neutro, acaba por permitir que a crueldade de Marie floresça. Enquanto isso, da sua poltrona na sala, minha mãe assiste a tudo. Ela é como uma rainha em seu trono, tricotando sapatinhos de lã para o bisneto que está a caminho. Ela já não precisa mais atacar diretamente. Seu trabalho de anos foi concluído com sucesso. Agora, ela apenas mantém a narrativa, rega as sementes que plantou. Cuidado com muito sal na comida, Sueli. A pressão de grávida é uma coisa perigosa, ela diz em voz alta, com uma falsa preocupação. Cada comentário é uma agulhada, uma forma de me desqualificar como mãe e como cuidadora aos olhos da minha filha, de reforçar a ideia de que sou incompetente, negligente. Ela é a espectadora e a diretora do teatro cruel que se tornou a minha vida. Essa dinâmica me lembra da primeira vez que as palavras dela saíram da boca da minha filha. Marie tinha uns 15 anos e discutíamos por causa de uma nota baixa. No auge da raiva, ela gritou algo que me quebrou em 1000 pedaços. Claro que você não entende. Você nunca tá aqui. Quem me criou foi a avó, não você. O choque foi tão grande que perdi a voz. Eram as exatas palavras da minha mãe. A mesma entonação, a mesma mágoa fabricada. Naquele dia, eu percebi que não estava mais lutando contra as birras de uma adolescente, mas contra o fantasma da minha própria mãe que havia possuído a alma da minha filha. Foi a primeira vez que senti o gosto da derrota. O amargor de perceber que o amor que eu dava não era suficiente para combater a manipulação diária. A rejeição se manifesta nas pequenas coisas, nos detalhes que cortam mais fundo do que qualquer grito. Há 2 semanas, passei noites em claro tricotando uma manta para o berço. Meus olhos doem, minhas mãos não têm a mesma firmeza de antes. Então, os pontos saíram um pouco tortos, mas eu a fiz com cada pingo de amor que ainda resta em mim. Entreguei a ela, o coração na mão. Marie pegou a manta, olhou-a por um segundo, sem brilho nos olhos, e a colocou de lado. Obrigada, disse, quase num sussurro. E então veio o golpe final. A avó já fez 3,
e um casaquinho combinando. Não era sobre a manta. Era sobre invalidar meu esforço, sobre me mostrar que, não importa o que eu faça, nunca será bom o suficiente, porque minha mãe já fez mais, já fez melhor. Sinto-me encurralada numa teia de aranha emocional. A cada movimento que faço para me libertar, mais presa eu fico. Se eu decido confrontar minha mãe na frente de Marie, sei exatamente o que acontecerá. Lourdes irá chorar, se fará de vítima, de avó dedicada e incompreendida, e eu serei a filha cruel e ingrata que a ataca. Isso só servirá para empurrar Marie para mais longe, para confirmar a imagem de monstro que foi pintada de mim. Mas se eu permaneço em silêncio, se continuo engolindo as humilhações, eu permito que a mentira se fortaleça, que o veneno continue a contaminar tudo. É uma escolha entre duas formas diferentes de perder a minha filha, uma rápida e explosiva, a outra lenta e corrosiva. A situação atingiu o ponto mais crítico na semana passada. Vendo as dificuldades financeiras deles para montar o quarto, juntei minhas economias e ofereci ajuda. Filha, eu queria dar o berço de presente para vocês. A reação dela foi imediata e vulcânica. Agora? Agora você quer dar alguma coisa? Quer comprar o amor do meu filho com dinheiro, já que não conseguiu comprar o meu? Não precisa das suas esmolas. A acusação, a injustiça daquelas palavras me atingiu com a força de um soco no estômago. Eu, que contei moedas para comprar o leite dela, sendo acusada de usar dinheiro para comprar amor. Naquele instante, olhando o rosto da minha filha distorcido pela raiva, uma raiva que não era dela, eu congelei. O que você faria nesse momento? Gritaria a verdade, mesmo que isso pudesse destruí-la? Ou engoliria o caco de vidro, mais uma vez, para tentar manter a paz? Eu escolhi o silêncio. E o silêncio que se seguiu àquela discussão foi o mais pesado que já experimentei. A casa ficou muda, mas as paredes gritavam. Cada um se entrincheirou em seu canto, como soldados feridos após uma batalha sangrenta. Eu me tranquei no meu quarto, peguei a nossa foto antiga e, pela primeira vez em anos, me permiti desmoronar. Chorei baixo, abafando os soluços no travesseiro para que ninguém ouvisse. Eram lágrimas de dor, de frustração, de uma saudade insuportável da menina que me foi roubada. O som da minha própria tristeza, ecoando na solidão do meu quarto, era a trilha sonora da minha derrota. As memórias das sabotagens da minha mãe vêm como flashes. Lembro-me de quando Marie fez 10 anos. Eu juntei dinheiro por um ano inteiro para levá-la à praia. Seu maior sonho. As malas estavam prontas. A alegria dela era contagiante. Na manhã da viagem, minha mãe acordou com uma doença súbita, uma dor no peito, falta de ar, uma atuação digna de um prêmio. Não se preocupem comigo. Podem ir. Eu fico aqui. Sozinha, ela dizia com uma voz fraca. A culpa que ela instilou em nós foi tão grande que a viagem foi cancelada. Marie, com a inocência de uma criança, ficou desapontada comigo, não com a avó. E minha mãe, no dia seguinte, estava milagrosamente curada. Ricardo, meu genro, tenta ajudar, mas suas intervenções são desastradas. Ele me vê chorando no corredor e tenta consolar. Dona Sueli, não fica assim. A Marie só está com os hormônios da gravidez à flor da pele. Ele não entende que isso não é sobre hormônios. Ele não vê a marionete, apenas os fios. Quando ele diz a Marie, amor, sua mãe só quer ajudar, ele, sem querer, valida a narrativa dela de que eu sou a louca, a exagerada, a problemática. Ele tenta apaziguar, construir pontes, mas não percebe que o terreno sobre o qual ele tenta construir está minado há mais de 2 décadas. Sua bondade ingênua acaba se tornando mais uma arma usada contra mim. Minhas tentativas de conexão são como socos em uma parede de concreto. Pego os álbuns de fotos antigas, cheios de imagens de nós duas felizes. Filha, lembra desse dia? Ela olha de relance e diz, mãe, não gosto de ficar olhando o passado. Me deixa triste. E com isso, ela invalida toda a nossa história, todo o bem que vivemos. Tento falar sobre a minha própria gravidez, sobre como eu me sentia, buscando um ponto em comum. Ela se levanta e diz que precisa ir ao banheiro. Cada porta que eu tento abrir, ela tranca e joga a chave fora. E eu sei quem está do lado dela, sussurrando para que ela mantenha tudo trancado. O som do relógio de pêndulo na sala se tornou uma tortura. Cada tic-tac é uma batida a menos no tempo que eu tenho para recuperar minha filha. O tempo está passando, o bebê vai chegar e a cada segundo o muro entre nós fica mais alto, mais impenetrável. O som, que antes era parte do charme da casa, agora marca o ritmo da minha angústia,
um cronômetro que me lembra constantemente do que estou perdendo. É o som da minha esperança se esvaindo, segundo a segundo, enquanto eu assisto a minha própria vida se desintegrar. A perversidade de tudo isso está no disfarce. Para qualquer vizinho, para qualquer pessoa de fora, minha mãe é uma santa. A avó devota que se sacrificou para ajudar a criar a neta, enquanto a filha ingrata trabalhava o dia todo. Eu sou a mãe ausente, a figura problemática. A verdade é o oposto exato do que parece, e essa é a maior das injustiças. A manipulação dela é uma obra de arte em crueldade, porque ela me pintou como a vilã usando as tintas do amor e do cuidado. E como se luta contra uma imagem dessas? Como se prova que a santa é, na verdade, a serpente? Meu medo mais profundo agora transcende a minha própria dor. Eu olho para a barriga de Marie, o lugar onde meu neto cresce, e um calafrio percorre minha espinha. O que o impede de ser a próxima vítima? Que histórias serão contadas a ele sobre mim? Serei a avó monstro? A figura a ser evitada? A dor que sinto não é mais apenas por mim, mas pela herança de mentiras que ameaça contaminar a próxima geração. O conflito deixou de ser sobre o meu passado com Marie e passou a ser sobre o futuro do meu neto. E a ideia de ele ser privado do meu amor e eu do dele por causa de uma teia de mentiras é uma injustiça que parece grande demais para suportar. A proximidade da chegada do bebê transformou a atmosfera já pesada da casa em algo quase irrespirável. A tensão deixou de ser um ruído de fundo para se tornar uma vibração constante, que parecia tremer o chão sob os meus pés. Cada dia que passava, o ar ficava mais denso, carregado de palavras não ditas e de ressentimentos antigos. O menor dos incidentes, como um copo quebrado ou uma porta que batia com o vento, era o suficiente para que todos se sobressaltassem, como se esperassem o início de uma guerra. Eu me movia pela casa com um cuidado de ladrão, tentando não fazer barulho, não respirar muito alto, não existir demais, na esperança vã de não acender o pavio que eu sentia estar cada vez mais curto. Nesse clima de iminente explosão, o comportamento da minha mãe se tornou ainda mais ousado, quase triunfante. A posse que ela sentia sobre Marie agora se estendia ao meu neto. Comecei a ouvi-la se referir à criança como o meu bebê ou o nosso menino. Ela planejava o futuro em voz alta, deliberadamente na minha frente, traçando cenários nos quais eu simplesmente não existia. Nós vamos levar o nosso menino para passear na praça todas as manhãs, não é, Marie? A vovó e a mamãe, ela dizia, enquanto me lançava um olhar rápido, um brilho de desafio nos olhos. Era a sua forma de cravar a bandeira da vitória, de me mostrar que, na nova configuração desta família, o meu lugar tinha sido permanentemente usurpado. Uma noite, incapaz de suportar mais, eu a encontrei sozinha na cozinha. A coragem que me veio do fundo do desespero me fez implorar: mãe, por favor, pare com isso. Pelo amor que você tem à sua neta, pare. Ela me olhou, sem surpresa, com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Ela secou uma xícara lentamente, metodicamente, e com a voz baixa e firme, proferiu a sentença que ecoaria em minha mente por dias. Você nunca vai entender o sacrifício que eu fiz por essa menina, mas um dia ela vai entender. A frase ficou suspensa no ar entre nós, carregada de um significado oculto, uma ameaça velada. Que sacrifício! Que verdade era essa que ela guardava como uma arma para o golpe final? As palavras dela, que tinham a intenção de me calar, de me colocar no meu lugar de ignorância, provocaram o efeito contrário. Um medo gelado percorreu meu corpo, mas junto com ele, uma faísca de algo que eu não sentia há muito tempo. Fúria. Uma fúria protetora, a mesma que eu sentia quando Marie era um bebê e eu a defendia do mundo. Naquele momento, eu entendi que a passividade não era mais uma opção. A ameaça dela não era apenas sobre o passado, era sobre o futuro, sobre uma revelação que ela planejava usar para destruir qualquer chance de reconciliação. Eu não estava mais lutando apenas pela minha imagem ou pelo meu passado, estava lutando pela verdade, fosse ela qual fosse. E então, em meio a essa escuridão, uma pequena fresta de luz. Comecei a observar Marie mais de perto e notei algo diferente. Por trás da armadura de frieza havia rachaduras. A gravidez avançada, o estresse constante, tudo isso parecia estar pesando sobre ela. Um dia, passei pelo seu quarto e a porta estava entreaberta. Ela estava sentada na beira da cama, segurando aquela nossa foto antiga,
a mesma que eu guardava como uma relíquia. Ela não chorava, apenas olhava para a imagem com uma expressão que eu não via há anos, uma confusão profunda, uma sombra de dúvida. Foi um vislumbre, um segundo, mas foi o suficiente para acender a chama da minha esperança quase extinta. Essa pequena esperança, no entanto, veio acompanhada de um pavor avassalador. O tempo estava se esgotando. Olhei para a minha filha, para a vida que crescia dentro dela, e um pensamento se formou na minha mente com uma clareza aterrorizante. A chegada daquela criança seria um divisor de águas definitivo. Ou seria o evento que nos uniria, quebrando o feitiço de anos de mentiras, ou seria o selo final na nossa separação, o momento em que eu a perderia para sempre. A sala de parto não seria apenas o palco de um nascimento, mas o campo de batalha final pela alma da minha filha. Eu não sabia que o nascimento do meu neto seria a última chance de ter minha filha de volta. Movida por essa urgência, comecei a fazer algo que deveria ter feito anos atrás. Comecei a procurar. O que a minha mãe quis dizer com sacrifício? Eu vasculhava a casa nas madrugadas, enquanto todos dormiam. Abri caixas velhas guardadas no fundo do armário, empoeiradas e esquecidas. Remexi em álbuns de fotos, extratos bancários antigos, cartas que eu mesma havia escrito para ela quando viajava. Eu não sabia o que estava procurando, mas sentia que a chave para desvendar aquela mentira de décadas estava escondida em algum lugar naquelas memórias de papel, esperando para ser encontrada. Eu não era mais apenas a vítima da história. Eu me tornei a detetive da minha própria tragédia. Os últimos dias antes do parto foram de uma calmaria assustadora. Era o silêncio que precede o furacão. Marie se recolheu, falava pouco, e minha mãe parecia satisfeita, aguardando o momento do seu cheque-mate. Cada toque do telefone era um disparo no meu peito. Cada vez que Marie colocava a mão na barriga com uma expressão de dor, meu coração parava. A expectativa do nascimento do meu neto se misturava com a ansiedade da revelação que eu sabia estar por vir. Eu estava na beira de um precipício, sem saber se o próximo passo me levaria ao reencontro ou a queda definitiva no abismo da solidão. Tudo está prestes a mudar. O bebê está a caminho. E com ele, a tempestade que se formou por mais de 20 anos está prestes a desabar sobre esta casa. Eu encontrei algo, um pequeno fio de lã no meio de um palheiro de mentiras, mas não sei se terei força ou tempo para puxá-lo. A verdade está batendo à porta, mas não sei se ela virá para libertar ou para destruir o pouco que ainda resta. O futuro da minha família será decidido nos próximos dias, talvez nas próximas horas. Se quer saber como isso acabou, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. O momento que eu tanto temia e ao mesmo tempo ansiava chegou em uma madrugada chuvosa. A bolsa de Marie estourou e a casa, antes um poço de silêncio tenso, explodiu em uma urgência caótica. Minha mãe, Lourdes, assumiu o comando como um general em campo de batalha, dando ordens, gesticulando, enquanto me empurrava para o lado com um "Pelo amor de Deus, Sueli, fique calma e não atrapalhe". Fui reduzida a uma espectadora trêmula, carregando bolsas, abrindo portas, enquanto meu coração batia descontrolado, dividido entre o medo pela segurança da minha filha e o pavor do que aconteceria depois que a poeira baixasse. No carro, a caminho do hospital, eu era a única em silêncio, uma presença fantasmagórica no banco de trás, rezando para todos os deuses em que já não acreditava mais. Na sala de espera do hospital, o show da minha mãe continuou. Ela andava de um lado para o outro, celular na orelha, encenando o papel da matriarca preocupada, mas no controle. Eu me encolhi em uma cadeira de plástico desconfortável em um canto, invisível para ela e para o mundo. Naquelas horas intermináveis, cercada pelo cheiro de antisséptico e pela ansiedade de outras famílias, uma clareza cortante me atingiu. A passividade tinha me levado até ali, à beira da minha própria aniquilação. E então, decidi fazer um último ato, uma última aposta. Peguei um bloco de notas e uma caneta na minha bolsa e comecei a escrever. Não uma carta de acusação, nem de defesa. Apenas a minha história, a minha verdade nua e crua, as palavras fluindo como o sangue de uma ferida aberta. A notícia chegou através de uma enfermeira sorridente. Nasceu, é um menino forte e saudável, e a mãe está ótima, só muito cansada. Naquele instante, o mundo parou. Um choro engasgado escapou da minha garganta, um som que era uma mistura de alívio, alegria e uma dor lancinante. Através do vidro do berçário, eu o vi, meu neto, um serzinho minúsculo,
enrugado, perfeito. Ele era a continuação da minha carne, do meu sangue, e eu o amava com uma ferocidade que doía. Por um breve momento, não havia mágoa, não havia mentiras. Apenas o milagre da vida e o amor incondicional que transbordava de mim. As lágrimas que escorriam pelo meu rosto eram de uma avó que acabara de nascer e, ao mesmo tempo, de uma mãe que temia já ter morrido para a própria filha. Esperei o momento certo. Minha mãe foi para casa descansar e Ricardo estava com o bebê. Com o coração na boca, entrei no quarto de Marie. Ela dormia, exausta, o rosto sereno pela primeira vez em meses. O silêncio era sagrado. Com o cuidado de quem desarma uma bomba, aproximei-me da mesinha de cabeceira. Coloquei ali a carta dobrada. Ao lado dela, a nossa foto antiga, o retrato da felicidade perdida. E, por fim, a pequena caixa de sapatos onde eu guardava as fitas cassete que encontrei na minha busca desesperada. Eram minhas últimas cartas na manga, minha mensagem em uma garrafa jogada no oceano da mágoa dela. Virei-me e saí sem fazer barulho, deixando o destino e a verdade nas mãos da minha filha adormecida. Mais tarde, ela me contou como tudo aconteceu. Quando acordou, sozinha naquele quarto branco e estéril, seus olhos pousaram nos objetos que eu deixei. A primeira reação foi de irritação. Mais uma tentativa da mãe insistente. Mas então, algo aconteceu. Uma lembrança recente veio à tona. O médico do ultrassom, semanas antes, falando casualmente sobre a importância do vínculo materno, sobre como o bebê já reconhece a voz da mãe. E essa memória puxou outra, muito mais antiga e nebulosa. A imagem de uma porta de banheiro fechada e o som de um choro abafado do outro lado. O meu choro, um fragmento de memória que ela havia suprimido por anos. A primeira rachadura real na muralha de mentiras que a cercava. Movida por essa rachadura, por uma curiosidade que ela não entendia, ela pegou a carta. Não eram as palavras de uma vilã, eram as palavras de uma mãe cansada. Filha, não estou escrevendo para me defender, pois meu amor por você não precisa de defesa. Escrevo apenas para que você saiba que em cada noite que passei longe, meu coração dormia ao seu lado. Em cada sacrifício que fiz, seu rosto era a minha força. Eu não fui uma mãe perfeita, mas fui a melhor mãe que a minha luta me permitiu ser. E eu nunca, nem por um segundo, deixei de te amar. A carta não era uma arma, era um espelho, refletindo uma versão da história que ela nunca tinha tido permissão para ver. As fitas cassete eram a última peça. Ela encontrou um Walkman antigo na mochila de Ricardo, um resquício de outra era, e colocou os fones de ouvido. Apertou o play, e então ela ouviu a minha voz, 20 anos mais jovem, exausta depois de um turno de 16 horas, mas suave, cheia de uma saudade que rasgava a alma. Eu contava-lhe a história da estrelinha que tinha medo do escuro, e no final, com a voz embargada pelo sono e pela distância, eu sussurrava: "Boa noite, meu amor. A mamãe te ama mais que o universo inteiro. Durma com os anjos e não se esqueça de mim, tá?" E de novo em outra fita: "Oi, filhota, sei que já é tarde, mas eu precisava ouvir sua respiração." Foi a gota d'água. O castelo de cartas construído meticulosamente por sua avó durante 24 anos desabou em um instante. O som da minha voz, tão inegavelmente cheia de amor, era a prova irrefutável que nenhuma mentira poderia mais sustentar. Naquele quarto de hospital, o choro veio. Um choro convulsivo, violento, que não era de raiva, mas de luto. Luto por uma infância roubada, por uma mãe que ela foi ensinada a odiar, por anos de um amor que ela rejeitou sem saber que ele sempre esteve ali, esperando por ela do outro lado do muro. A verdade, quando finalmente chegou, não foi um alívio gentil, mas uma demolição dolorosa e necessária. E então, ela fez algo que selou o início do fim daquela guerra. Ainda chorando, pegou o pequeno berço de acrílico ao lado da cama, onde seu filho dormia. Com as mãos trêmulas, aproximou os fones de ouvido do recém-nascido e apertou o play novamente. Ela deixou que o meu neto, nos seus primeiros dias de vida, ouvisse a voz da avó que ele mal conhecia. Foi um batismo de verdade. Uma quebra de maldição. Ela não me procurou, não ainda. Ela apenas desfez, sozinha, o nó que a sufocava. Você teria essa força? A força de encarar a verdade, mesmo que ela destrua a imagem da pessoa que você, por toda uma vida, aprendeu a amar? Nosso primeiro encontro depois da tempestade não teve gritos nem abraços cinematográficos. Aconteceu no silêncio daquele mesmo quarto de hospital. Entrei, meu coração uma mistura de medo e esperança. Marie estava amamentando o pequeno Lucas.
Ela ergueu os olhos para mim e, pela primeira vez em mais de uma década, o muro de gelo não estava lá. Em seu lugar, havia um oceano de dor, de confusão e de um arrependimento tão profundo que era quase palpável. Não precisamos de palavras. As lágrimas que escorriam pelo rosto dela, e logo pelo meu também, diziam tudo. Não era um pedido de desculpas, não ainda. Era o reconhecimento silencioso de uma ferida compartilhada. O primeiro passo em um caminho de cura que eu sabia que seria longo e terrivelmente difícil. Ela me estendeu o meu neto. Segurar Lucas pela primeira vez foi como sentir o sol na pele depois de um inverno de 20 anos. Ele era tão pequeno, tão quente, e cheirava a recomeço. Seu peso nos meus braços era real. Era a prova de que, apesar de tudo, o amor havia encontrado um caminho para florescer. Enquanto eu o ninava, suas mãozinhas minúsculas se fecharam ao redor do meu dedo, e naquele gesto instintivo, eu senti uma conexão que nenhuma mentira poderia quebrar. Ele era a ponte sobre o abismo de dor que nos separava, construída com a verdade e cimentada pela esperança. Naquele momento, eu não era a mãe rejeitada, nem a avó proibida. Eu era apenas a Sueli, segurando o milagre que provava que a nossa história não tinha chegado ao fim. E quanto à minha mãe, não houve um confronto dramático, nenhuma confissão arrancada à força. A verdade, uma vez liberta, fez seu trabalho em silêncio. Quando Marie e Lucas voltaram para casa, as regras do jogo haviam mudado para sempre. O poder de Lourdes, que se alimentava das mentiras e do meu silêncio, simplesmente se desintegrou. Ela entendeu que havia perdido. A cadeira de balanço na varanda, seu antigo trono de onde ela regia nosso mundo, agora passa a maior parte do tempo vazia. Ela ainda vive sob o mesmo teto, um fantasma de si mesma, uma lembrança amarga do que quase nos destruiu. Não há ódio em mim, apenas uma tristeza profunda pela mulher que escolheu o veneno em vez do amor. A reconstrução do meu laço com Marie é um trabalho diário, delicado como o de um arqueólogo escavando ruínas preciosas. Há dias bons, cheios de conversas hesitantes e lágrimas que limpam a alma. E há dias difíceis, em que o fantasma do passado se senta entre nós à mesa do café e o silêncio volta a pesar. Estamos aprendendo a nos conhecer de novo, a separar quem somos do que fizeram conosco. Ela está de luto pela infância que lhe foi contada, e eu estou de luto pelo tempo que me foi roubado. Mas agora, pela primeira vez, estamos de luto juntas. E nessa dor compartilhada, estamos encontrando, aos poucos, o caminho de volta para casa, o caminho de volta uma para a outra. Hoje, eu entendo que a minha história, a nossa história, é maior do que as paredes desta casa. É a história de muitas outras mães, de muitos outros filhos, aprisionados em teias de manipulação, tecidas com o fio do afeto. A alienação parental é um crime silencioso. Não deixa marcas visíveis, não aparece em exames de corpo de delito, mas devasta almas com a eficiência de uma doença terminal. Ela ensina uma criança a odiar quem mais a ama e força um pai ou uma mãe a assistir, de mãos atadas, ao assassinato lento e cruel do seu vínculo mais sagrado. É uma violência psicológica que deixa cicatrizes invisíveis, mas que sangram por uma vida inteira. Levei 24 anos, uma vida inteira de trabalho e uma dor que quase me consumiu, para entender a lição mais dura de todas. O veneno mais perigoso, o mais letal, é quase sempre aquele servido com um sorriso familiar, na segurança do nosso próprio lar. A alienação parental não mata o corpo, mas ela assassina metodicamente a alma de uma criança, roubando-lhe as memórias, a identidade e o direito de amar livremente. E a ferida que ela deixa, essa ferida aberta no coração de uma família, pode de fato levar uma vida inteira para começar a cicatrizar.